registrar os novos reforços. Punido pela FIFA e pelo CNRD, o clube tenta reunir recursos para derrubar bloqueios enquanto 11 jogadores aguardam a regularização. Márcio Zanardi tem o pior início de um técnico na história da Ponte. O treinador soma 6 derrotas nos 6 primeiros jogos. Com o Santos em campo, Copa Sul-Americana retorna hoje. Peixe visita o Universidade Central na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da competição continental. Memphis Depay aceita a redução salarial e negociação para renovar com o Corinthians volta a esquentar. O holandês acena positivamente as condições colocadas pelo clube alvinegro. FIFA abre investigação contra a Argentina após briga no final do jogo. Volante Leandro Paredes foi o centro da confusão depois da derrota para a Espanha na decisão da Copa do Mundo. Rádio Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho, ao lado do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você manda mensagem, já ela vai pro ar. Na H+B, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+Bene Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje o prosseguimento da 18ª rodada, 7h30 da noite. Tem Atlético Mineiro e Bahia. Amanhã será a vez do Palmeiras retornar ao campo para enfrentar o Coritiba. 7h30 da noite, o líder Palmeiras estará em campo. Amanhã também, 9h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense em Bragança Paulista, Internacional e Cruzeiro, além de Chapecoense e Flamengo. Na quinta-feira, 7h30, tem Corinthians e Remo. Também na quinta-feira, 7h, Vila Nova e Fortaleza. Amanhã, 7h30, a Ponte Preta encara o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Também 7h30, tem Ceará e CRB, 8h30, Goiás e Sport Recife, 9h30, Náutico e Londrina. Quinta-feira, 7h30, Atlético e São Bernardo, 8h30, Cuiabá e Atlético Goianiense, 9h30 da noite, Botafogo de Ribeirão e Juventude. Lembrando que na classificação da Série B, a liderança do Criciúma com 36 pontos, seguido pelo Juventude com 32. A Ponte Preta ocupa a 19ª colocação com 8 pontos, mesma pontuação do Lanterna. Esta a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro 2026 da Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Operário às 19h30 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Operário e Ponte Preta, jogo da 19ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Bom dia, CH. O que o amigo achou dos 2 árbitros brasileiros apitarem poucos jogos na Copa? Aliás, só o Klaus deveria estar na Copa do Mundo. Os outros 2, para mim, não tem a mínima condição de... Não estão nesse nível, não deveriam nem ter indicação. Teve gente ainda que elogiou o trabalho do Wilton. Eu não consegui verificar um trabalho positivo dele. Tá? Confesso também que não gosto do trabalho dele, da maneira que ele conduz a partida de futebol. Agora, eu acho que o Klaus deveria ter tido mais jogos para poder apitar. E também o que eu acho da apelação de alguns jogadores argentinos querendo briga após o final do jogo. Um abraço, Marcel.
Olha, é lamentável, né? O que o Paredes fez no jogo e depois do jogo é uma coisa que ele tem que receber uma punição. Aliás, isso é meio comum, né, no futebol argentino. Esse jogo, né, que nem sempre é leal, eu desaprovo completamente. Então, eu acho que ele tem que receber punição, tá bom, Marcel? Sejamos realistas, qual a SAF que vai querer assumir um time com uma dívida bilionária igual da Ponte Preta disputando Série A2 do Paulista e futuramente Série C do Brasileiro? Isso é só para inglês ver. Rogério, eu acho que tão grave como é a situação do Vasco. Então é justamente o contrário. Para o investidor, quanto pior estiver, mais barato fica e mais interessante é. Porque existem meios jurídicos de você resolver todas as situações, desde que você precise, né, colocar um dinheiro. Então, eu não estou falando do negócio específico da Ponte, tá? É que você generalizou aqui uma situação que eu acho que é justamente o contrário, na minha opinião. A serenidade em que a FIFA quer demonstrar agora eu acho hilário. A FIFA é um órgão brincalhão, circense. Se fosse séria, a Argentina, por exemplo, que inclusive levanta a questão sobre a seriedade da FIFA em favorecê-la ultimamente, teria apenas um título mundial, o de 2022, porque de 78 e 86 foram garfados vergonhosamente. E os argentinos contam isso com orgulho, que é lamentável. Renato Grácia. Bom dia, CH, tudo bem? O ano do Guarani será definido nesse final de semana. Sábado, se o time vencer da Inter, e domingo, se a situação ganhar as eleições por conta da SAF. Abraços, Adriano Gomes. Parada indigesta para Ponte nesse segundo turno, hein? É só pedreira para complicar mais as coisas ainda. Catiele, é verdade. Será que teremos um repeteco do Paulista? Esse transferban cai quando? Será que a Ponte está contratando reforços para irem para o Guarani igual fizeram com o Herbert? Sei lá. Tomara que não. Parece que falta de pagamentos de salário do Guarani causam danos físicos nos jogadores. Carlos Cavalcante. Estão acabando com a Ponte. Diretoria, jogadores, imprensa, Ronaldo Chapadão. A imprensa está acabando com a Ponte? Tá bom. Porque estamos vendo, se o Guarani conseguir se classificar entre os 8 primeiros, já estaremos no lucro. Eduardo de Menezes, Vila Padre Anchieta. Bom dia, Carlos Henrique. No Brasil deve ter no máximo 5 times que não devem. Olha a diferença do Corinthians, Santos e São Paulo. Ivelino Prati, da zona norte de São Paulo, sofredor da macaca. Mas não pode ser regra, né? E no Brasil virou regra isso. Deve, depois dá um jeito. Na minha opinião, eu acho que as regras dos campeonatos em questão, principalmente os brasileiros, porque no Paulista já tem essa rigorosidade, simplesmente assim, deixou de pagar, atrasou 2 meses, o clube tem que receber punição. Só assim endireita a situação. Infelizmente, pela irresponsabilidade dos seus dirigentes. Boa noite, equipe. Mesmo caminho da Ponte. Estamos ferrados com esses times, Lebrão. Edson Elias. Bom dia, CH. Triste e vergonhosas atitudes promovidas por alguns jogadores da seleção argentina agredindo jogadores espanhóis logo após o encerramento da partida. A FIFA deveria punir de maneira exemplar os argentinos. Concordo 100% com você, Edson. Já passou, tudo bem, mas não concordo o que é o abuso de poder no futebol, com aquela anulação do cartão vermelho pedido pelo Trump, a FIFA. Eu concordo também, viu? Aquilo foi uma mancha na Copa do Mundo que foi tão bonita, né, gente? Tão emocionante. Deixa eu ver aqui. O Eduardo escreve... Bom dia... Não, esse aqui é o Matozinho. Bom dia, a Ponte tem que contratar 2 centroavantes, fazedores de gols, para disputar a titularidade. Senão, como vai vencer? Se não marca gols. Abraço, Matozinho. Deixa eu ver aqui mais um. Já teve jogador inscrito no bid pela Ponte na data de ontem, então o transferban foi pago, só falta os salários agora. Pra cima, macaquinha. Não tenho essa informação. Tá bom, Eduardo? Não tenho essa informação. Já mandei mensagem aqui pro Pedro Piscinato. Vamos ver se no boletim ele fala alguma coisa. Mas
vou tentar até o final do programa agora informar vocês, tá bom? Bom dia, senhores. Seu Tigrão e seu CH, quem aprova as contas da ponte? Conselho. Não viram que o clube não paga funcionários há um ano? Caso do Boaro? Quanto à CBF, a publicidade e propagandas pagaram ao time em 2026? Por que não prestam contas? O gramado está um pasto. O jardineiro saiu? Carlos do Jardim do Lago. O que você acha do futebol cronometrado? Acabaria com a cera. Edinho, Casagrande e Cambuí. Aí os jogos vão ficar muito extensos. Não dá para ser assim. Mas a ideia não é ruim, não. Aqui é o George Oliver. Será que a Red Bull também está endividada igual a Ponte e Guarani? Acho que não. Desconfio que não. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Bom, eu trouxe ontem a informação de que o William Farias acabou sentindo uma contusão muscular. Músculo anterior da coxa, o músculo do chute, foi num treinamento de ontem e provavelmente está fora do jogo contra a Inter de Limeira. Quem que o técnico Hélio Cizenando tem à disposição? O Natan, que é primeiro volante de origem, no último jogo sequer ficou à disposição no banco. Também tem o Ralf à disposição para essa função. Eu acho que ele vai colocar o Natan. O próprio Rafael poderia ser improvisado como volante, mas ele já está jogando como zagueiro ao lado do Maurício Antônio, ocupando a posição do Donato, que não foi bem nos últimos jogos. Então acredito que o Natan possa jogar no meio-campo e que o Rafael jogue na zaga ao lado do Maurício Antônio. Bom, o João Paulo deve ficar à disposição, tá no período de transição, deve treinar durante essa semana, ficar à disposição do técnico Hélio Cizenando e ser um reforço importante. O Carlos Eduardo tá fora do jogo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o artilheiro do time, o Herbert, também está suspenso. No ataque, é provável que o Luca ganhe a posição do Maranhão, porque o Maranhão também muito criticado durante todos os jogos com a camisa do Guarani. E a insistência do Hélio em colocar o Maranhão. Mas acredito que o Luca vai ganhar a posição. E nas demais posições, o Hélio não deve mexer no time. O Jonathan Costa está com um problema de lesão na cartilagem, não tem previsão de volta. Na lateral esquerda ainda existe uma dúvida, porque o Emerson, desde quando ele se machucou no tornozelo, né, a torção no tornozelo naquele jogo contra o Amazonas, ele ainda não ficou 100%. Vem entrando no segundo tempo dos jogos, dos últimos jogos. Se ele tiver 100%, vai no time titular, senão ele segue no banco e o Renan Castro segue na lateral esquerda. Novidade mesmo, Luiz Otávio, que jogou a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, já está em Campinas. Joga como segundo volante, como primeiro também. Pode ser que fique à disposição do Hélio Cizenando para o jogo da próxima segunda-feira contra a Inter de Limeira, mas ele ainda não foi inscrito no bid da CBF e não foi anunciado pelo Guarani. Ontem completou 1 mês e meio de salários atrasados, o mês de junho inteiro e metade do mês de maio. O Frontini, na última entrevista, ele falou a respeito desses atrasos. Cara, o salário, a gente está com déficit, e aqui ninguém vai esconder nada de ninguém para passar pano, até porque a gente tem que ser verdadeiro. Quanto antes acertar isso daí, entendeu? E a gente está conversando olho no olho, entendeu? Ficar passando pano, ficar vaselinando, eu acho que não é o caminho certo. É claro que o Guarani só deve regularizar a situação depois das eleições. Eleições no próximo domingo, dia 26, durante todo o dia. Candidato da oposição Felipe Roselli estará com a gente amanhã na tela da Band a partir do meio-dia. E o candidato da situação, Rômulo Amaro, estará na quinta-feira a partir do meio-dia também nos Donos da Bola na tela da Band. Valeu, CH! Tá boa coisa aqui hoje, hein? Não, se eu estiver atrapalhando vocês, é só dar um toque, tá?
Vocês ficam aí batendo papo, eu saio, vou tomar um ar. Eu vou falar pra você, tá até cheirando Cândida. Ô Tigrão, o William Farias tá machucado. Aliás, hoje, além da pontuação, da necessidade de reação, o departamento médico do Guarani tá com bastante gente, hein? É uma preocupação, né? Eu falava ontem aí de um tripé de coisas perigosas, né? O elenco tá se enfraquecendo. Na verdade, os que saíram não estão tendo, pelo menos até agora, reposição à altura. Aí jogadores importantes contundidos. E tudo isso catalisado pela nitroglicerina do salário atrasado num momento complicado para o Guarani. Por que complicado? Porque é hora de decidir a vaga e depois o acesso. Espero que não atrapalhe, mas o William Farias é o cara que dá a estabilidade ao sistema de marcação. Ele joga na frente dos zagueiros. Ele dá o primeiro pau. Ele é o anjo da guarda. E aí você já não tem o Jonathan Costa, que o Breno disse aí, é cartilagem. É 6 a 12 semanas. E o Emerson vai estar inteiro? O Emerson também está demorando para falar, agora está pleno e recupera a titularidade. Tem entrado em alguns pedacinhos de jogos. Então é preocupante, mas tem essa notícia boa também. Não vamos viver só de pessimismo. E não é pessimismo, é realismo. O João Paulo voltando, dá uma arrumada na casa. Agora, realmente, você frisou bem. É muita gente ao mesmo tempo e jogador importante, né? Okay. Jogador que dá a estabilidade e o elan ao time no departamento médico. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Ponte com Pedro Piscinato. Fala CH, a janela de transferências internacional abriu ontem, segunda-feira, dia 20 de julho, mas a Ponte Preta ainda não pode inscrever os seus novos contratados porque segue punida com 2 transfer bans, um da CBF e um outro da FIFA. O da CBF é por conta do atraso nas parcelas do CNRD, do acordo feito aí pela Ponte Preta junto à CNRD, cerca de R$1 milhão. E é claro, nesse valor engloba aí as parcelas que estão atrasadas, parcelas mensais de cerca de R$220 mil, além da parcela semestral de R$300 mil. O transfer ban da FIFA é por conta da dívida da Ponte Preta com o clube paraguaio a respeito de um jogador que veio defender a Ponte Preta no Sub-23. Essa dívida está na casa de $6 mil, aproximadamente ali R$30 mil. Portanto, a Ponte Preta tem que quitar essas 2 dívidas para aí sim conseguir inscrever os novos reforços que inclusive já estão treinando com o elenco da Macaca. No total, até o momento, são 11 jogadores contratados para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vou passar a lista aqui desses atletas. O goleiro Douglas Nascimento, 3 zagueiros, o Iago Ribeiro, o Diogo Silva e o Alex Nascimento, o lateral esquerdo Jota, o lateral direito Williams Bahia, o volante Otávio, os meias Cezinha, David Brau e Enzo Bauer, além do atacante João Neto. Pelo que eu sei, a expectativa da diretoria do Departamento de Futebol da Macaca é fechar essa janela de contratação com 14 novos reforços para a sequência da Série B. Muito se discute na internet, torcedores criticando pelo nível de atletas que estão chegando nessa janela. A gente sabe que a Ponte Preta teve algumas saídas aí importantes, Diogo Silva, Brian Borges, William Potker, Diego Tavares, Luiz Felipe, enfim. E o torcedor acredita que esses nomes que estão chegando neste momento não vão conseguir dar conta do recado aí da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca que volta a campo amanhã. Pela documentação, por toda a burocracia da questão do transfer ban, é muito difícil que esses contratados joguem amanhã. A expectativa e a torcida internamente na Ponte Preta é que eles fiquem à disposição para a partida da semana que vem, daqui uma semana, na próxima terça-feira, dia 28 de julho, quando a Macaca vai receber a equipe do Atlético no estádio Moisés Lucarelli pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, a primeira rodada do segundo turno. CH.
Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Bom, só confirmando, o Transferban não caiu até agora, tá? Porque não houve pagamento. O que tem no bid é um atleta de categorias menores, tá? Da base. Tem nada a ver com jogador profissional. Ô Tigrão, com esses 11 jogadores, dá para chamar de 11 reforços? Eu tô colocando aqui caso a Ponte consiga inscrever. Claro que não. Não dá não, nenhum. E se os 11 resgatarem a Ponte e salvarem a Ponte e que ela consiga permanecer na Série B, eu venho aqui e digo, olha, parabéns. As contratações foram pontuais, criteriosas e assertivas. Eu vou dizer isso. Agora, por aquilo que a gente conhece dos jogadores e por aquilo que a gente procurou de informação, né? Jogador de Série D, jogador de Série A3 de Paulista. Ah, mas às vezes tem um craque lá. Tomara. Nesse momento, eu não estou dizendo que não vai dar certo depois de inscritos, caso eles sejam inscritos. Não vou dizer isso. Mas dizer antes, agora vai para a torcida da Ponte, que merece todo o meu respeito. A Ponte contratou 11 reforços. Nina, vou esperar um pouquinho. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No quadro Ficha Técnica do jogo de hoje, vamos destacar o duelo entre Atlético Mineiro e Bahia, que se enfrentam hoje às 7h30 da noite na Arena MRV, retomada do Campeonato Brasileiro. O jogo fecha o primeiro turno das equipes. O Atlético, portanto, jogando em casa. A equipe do técnico argentino Eduardo Domingues deve escalar Everson no gol, Natanael, Juan Lian, Cuilode, Maicon, Cissé, Berna e Vitor Hugo, Coelho e Casierra. Este é o provável time do Galo. Já o Bahia do técnico Rogério Ceni, com Ronaldo no gol, Roman Gomes ou Marcos Vitor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme ou Iago, Nicolás Acevedo, Eric Rodrigo Nestor, Eric Pulga, Ademir e William José. Apita o jogo Braulio da Silva Machado, o árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira. A bola rola hoje em Campeonato Brasileiro da Série A, Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Bahia. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Tem boa notícia na área da saúde. A Prefeitura de Campinas ampliou a vacinação